Declaro aberta a 20ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo requerimento número 407 de 2015. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apreciação de requerimentos. Hoje nós temos aqui 4 requerimentos a ser deliberados por este plenário. E acaba de chegar em minhas mãos um requerimento de autoria do senador José Pimentel, pedindo que estes aludidos referendados 4 requerimentos fosse votado em conjunto, em globo. Eu pergunto aos demais senadores e à nossa relatora Vanessa Graziotin se concordam. Se concordam, pela ordem. Presidente, eu concordo apesar e subscrevi também o requerimento e com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência e pela sua condução aqui na CPI do CARF, que tem contribuído muito para mostrar as mazelas e a relação de tráfico de influência que existia dentro do órgão. Inclusive, Vossa Excelência apresentou um projeto que eu espero ser logo apreciado na Agenda Brasil, já até solicitei, mas acredito que, de alguma forma, os requerimentos com a convocação do ex-presidente Lula, sobretudo, um dos presidentes que mais ajudou o meu Estado, que mais fez pelo meu Estado, e porque eu tenho, apesar de todas as circunstâncias hoje e agravantes que às vezes são colocadas e acontecem coisas no subsolo do poder e quem paga é o que está no primeiro andar, é o gestor principal. Isso é como, eu sou cirurgião, e se você vai operar um paciente com 4 auxiliares e um dos auxiliares, lá, o 4º auxiliar, cria um problema, quem paga é o cirurgião. Mas ele não cometeu, mas ele paga porque ele é ordenador de despesa, ele é a pessoa que realmente é responsável pelo ato. E a figura de qualquer ex-presidente da República do Brasil, por mais que tenha tido problemas, deve ser sempre respeitada, porque foi uma coisa colocada no poder pela vontade popular, e o Lula foi colocado 2 vezes. Eu, por exemplo, acompanhei os 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso e participava de um grupo que o apoiava. E o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é um homem honrado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele, inclusive, recentemente disse que a presidente Dilma também e não tenho dúvida que é uma mulher honrada e realmente tem problemas, mas não tenho absoluta certeza que a história dela confirma isso. Mas no governo Fernando Henrique Cardoso, tantos e quantos foram os escândalos que pipocaram e que o presidente nunca foi submetido a uma CPI, nunca se abriu uma CPI, nunca chegou a ter a possibilidade de se abrir uma CPI. O escândalo da proposta da emenda constitucional para a reeleição, quando vários deputados federais confessaram que receberam R$200 mil, quem não lembra do Ronivon Santiago, né? O escândalo do Banco Central, do Chico Lopes, que abriu antes de desvalorizar o dólar e a Avenida Paulista dobrou a fortuna e a riqueza que aconteceu. O escândalo do Banco Brasil, do Eduardo Sérgio, tantos e tantos pipocos. Ninguém nunca fez um requerimento convocando o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que o propósito de Vossa Excelência é de esclarecimento. Mas, na verdade, eu creio que é um requerimento que pode ser dispensável, até porque o presidente Lula ele tem sido permanentemente acusado e se acusa no Brasil hoje porque existe uma regra no Brasil que precisa ser eliminada, que é o julgamento simplório, é o pré-julgamento. O pré-julgamento é uma das coisas que eu mais deploro e rejeito ao longo da minha vida. Quantos e tantos políticos eu vi ser acusados e depois inocentados. Não posso me esquecer de quando o secretário de Saúde acusaram o Alceni Guerra de estar envolvido em uma série de atos de corrupção no Ministério da Saúde, no governo Collor. E depois ele foi inocentado. Mas até ser inocentado,
ele pagou um preço muito alto no rádio, na televisão, nos jornais, e sua família pagou um preço muito alto também. Portanto, eu acredito que, com provas contundentes, todos devem ser investigados. Mas com notícia de jornal, de folha de jornal, e às vezes jornal, às vezes que até, em vez de usar a imparcialidade, passa a ser parte no processo contra, eu acredito que deve ser completamente dispensado. E eu sou daqueles que nunca deixei de tomar minha decisão por consciência, e já tomei algumas vezes aqui no Senado, até contra o próprio governo. Mas, nesse caso, eu assinei aí o requerimento, consciente que não haverá necessidade dessa convocação. Portanto, apesar de saber e da sua lisura, da sua correção, como homem político, como empresário, ser um homem digno, honrado, que tem uma história de vida ilibada, nada contra a Vossa Excelência. E essa história é uma coisa importante, porque hoje você tem que ter, o político tem que ter, não precisa ter o currículo de ter tido poder ou ter exercido poder. É botar lá no painel e dizer o Ataídes Oliveira acusado de nada. Otto Alencar acusado de nada, já exerce cargo 3 vezes secretário de Estado, saúde, indústria e comércio, infraestrutura, vice-governador, governador, conselheiro, e graças a Deus tive sempre o apoio de um órgão que deve ser consultado sempre, que é o fiscal da lei, que é o Ministério Público. Esse Ministério Público me salvou muitas vezes de, sem ter vontade de cometer o erro, consultá-lo e ele dizer: não faz por aí que você está errado. Então, essa é uma coisa que eu queria dizer aqui. Dar um depoimento a favor de um dos presidentes que mais ajudou o meu Estado, o Estado da Bahia. Talvez tenha sido aqueles que, em pouco tempo, deixou marca de obras, de realizações, de trabalho e benefício do nosso povo. Não só na infraestrutura, mas, acima de tudo, na área social. Quer a palavra, senador? Não? Senador Otto, respeito às considerações de Vossa Excelência, e Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Nós estamos juntos ali na CMA e a cada sessão a minha admiração por Vossa Excelência tem aumentado. Pela sua firmeza nas suas colocações, as suas convicções, às vezes até mesmo contra o governo, em alguns pontos, não é? De formas que eu tenho uma admiração muito especial. De fato, Vossa Excelência coloca que nós não podemos nos ater a simplesmente a notícias jornalísticas para que nós possamos tomar as nossas decisões nessa casa. Nós sabemos que nós estamos aqui a representar o povo brasileiro. E, como já é de conhecimento, Vossa Excelência sempre esteve conosco aqui nessa CPI, né, por poucas vezes Vossa Excelência não pôde estar, mas o senador Pimentel sempre aqui, afinco aqui com a gente, né, senadora Vanessa, o senador Humberto Costa não teve tão presente, mas com certeza por outras inúmeras atividades aqui na casa, que às vezes não permite que a gente esteja realmente em todas ao mesmo tempo, até porque é impossível. Eu gostaria até de justificar, senador Otto, mas eu não sei se eu devo justificar o fato dessa MP 471 que nos levou a redigir esses requerimentos e hoje aqui colocar em votação a respeito dessa medida provisória 471 de 2009, que estendeu esses benefícios fiscais, o IPI, o PIS e COFINS. Eu, como empresário, primeiramente, quero dizer que eu sou a favor. O Estado, o município, a União, o Distrito Federal, tem que se fazer alguma coisa para atrair os empresários. Porque nós sabemos que são os empresários que geram emprego e renda no país. Agora,
Isso tem que ser feito muito à luz do dia, não é? As portas abertas. E a Operação Zelotes, que a gente tem compartilhado muito informações, e aqui a senadora, nossa querida relatora, está sempre presente, o nosso vice-presidente dessa comissão, o senador Donizete Nogueira. Nós temos estado muito com o Ministério Público Federal e também com a Polícia Federal. De formas que essa medida provisória, segundo a Operação Zelote, o que nós temos em nossos computadores, deixa algumas dúvidas. E que o senador Randolph esteve na última sessão, e depois isso vai para a imprensa, dizendo que esta CPI deve-se jogar luzes sobre esta MP 471. E não pelo que o senador Randolph colocou, e hoje ele não está presente, eu o convidei para estar presente, não é? Falei, inclusive, sobre o horário que nós iríamos iniciar hoje a nossa sessão, mas, lamentavelmente, ele não se encontra. Eu vou deixar só por aqui, que nós, com base nestas informações, aonde cita o nome do ex-ministro Gilberto Carvalho, cita o nome da ex-ministra Erenice Guerra, também o Luiz Cláudio, filho do presidente Lula, cita também o nome do ex-presidente Lula, que merece, sim, todo o respeito. Concordo com Vossa Excelência, senador Otto, chefe de Estado, por 2 mandatos, eleito pelo voto popular. E aqui linka essa 471 com 2 personagens muito interessantes, que é o senhor Alexandre Paz Santos, que nós sabemos é um grande lobista aqui de Brasília, e também o José Ricardo, sócios da SGR. De formas que estas informações é que nos levaram a fazer os referidos requerimentos, que eu passo então a ler um a um, e vamos então votar em globo. Senadora Simone Tebet, sempre atuante na maneira do possível aqui também nessa CPI, agradeço também a vossa presença. Nós temos 4 requerimentos a ser hoje colocado em votação, e seguindo aqui um requerimento do senador Pimentel para votação em globo, vamos então começar pelo primeiro requerimento. Requerimento número 156 de 2015. Requero, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei 1579/50... Mas eu queria perguntar se a nossa senadora quer fazer uso primeiro da palavra. Me perdoa, senadora, antes de ver os requerimentos. Eu acho, presidente, que... primeiro quero dizer, não, imagina, que concordo perfeitamente com a proposta inicial de votarmos em bloco, porque todos referem-se ao mesmo assunto. Então, há uma conexão entre absolutamente todos. Segundo lugar, presidente, dizer que eu sou favorável, já antecipando minha opinião, a rejeição de todos eles, porque tenho aqui um estudo aprofundado, feito em colaboração, inclusive, com a consultoria, que mostra não haver nenhum nexo com o tema específico analisado por essa CPI. Muito obrigado, senadora. Mais uma vez, lhe peço desculpa por não ter lhe passado a palavra antes. Senador Randolph acaba de chegar ao seu dispor, em presidente. nossa sessão. Só como informação, senador Randolph, nós temos 4 requerimentos a ser julgado hoje, a ser pautado para ser aprovado hoje aqui nesta comissão. E aqui um requerimento, uma solicitação, melhor dizendo, do senador Pimentel, juntamente subscrito por demais senadores, onde solicita que nós
faremos aqui o julgamento dos 4 requerimentos em bloco. Eu consulto Vossa Excelência se quer fazer uso da palavra e fazer algum comentário. Primeiro, uma dúvida regimental, presidente. Convocação regimentalmente não necessita ser apreciado individualmente? É só esclarecimento. Estou em dúvida realmente aí, só esclarecimento. Não, Vossa Excelência. Pode ser em bloco? Não, pode ser em bloco. Então, em decorrência disso, me permita... Eu só estava prestando informação ao senador Randolph. Já colocamos em julgamento e já foi aprovado pelo Pleno já. Dessa votação em globo. Não, então, Vossa Excelência não estava comunicando decisão. Eu estava comunicando. Em globo. Isso. Perfeito. Só informando. Vejo que, presidente, na pauta dos requerimentos aqui propostos, existem a convocação dos senhores Gilberto Carvalho, Luiz Cláudio Lula da Silva, Erenice Alves Guerra e Luiz Inácio Lula da Silva. Me permita, e se houver possibilidade de construir um acordo com Vossa Excelência, com a relatora, com o plenário. Os 4 requerimentos aqui apresentados, todos os 4 são da autoria de Vossa Excelência, mas um combina com o que eu havia apresentado também. Eu havia também apresentado um requerimento no sentido da convocação da senhora Erenice Guerra. O de Vossa Excelência supre essa necessidade. Veja, dos elementos que nós temos nessa CPI, das informações que temos nessa CPI, e notadamente do que foi veiculado pela imprensa na semana passada, sinceramente, de imediato, não vejo as razões necessárias para, pelo menos nesse momento, da convocação dos senhores Gilberto Carvalho, Luiz Cláudio Lula da Silva e Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não vejo que essas razões existam para a convocação. O que foi divulgado na semana passada pelo jornal Estado de São Paulo, em um conjunto de matérias, e que Vossa Excelência, inclusive, informou que poderiam constar de algumas informações nessa CPI, pelo que vi, nos leva à necessidade de, no meu entendimento, convocar a senhora Erenice, não os demais que aqui estão, né? Então, se houvesse, e aí eu apelo também a Vossa Excelência, na possibilidade da construção de uma mediação e de um acordo, né, aqui com o plenário, que seria, Vossa Excelência, retirar os 3 requerimentos, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Cláudio Lula da Silva, Gilberto de Carvalho, e manter somente o de convocação da senhora Erenice. Senhor presidente, eu estou subscrevendo os 4 requerimentos para que eles vão a voto. E, como nós já apresentamos a votação em globo dos 4 requerimentos, regimentalmente não pode retirar, mas para superar qualquer dúvida, eu estou subscrevendo os 4 requerimentos. Perfeito, senador Pimentel. Senador Randolph, eu gostaria também de consultar os nossos senadores e senadoras que a proposta de Vossa Excelência tem fundamento. Uma vez que a ex-ministra Erenice Guerra, ela já foi citada várias vezes aqui nessa CPI e em depoimentos na Operação Zelotes, tanto no Ministério Público Federal como na Polícia Federal, o relacionamento da ex-ministra dentro do escritório SJR, de sociedade, de propriedade, melhor dizendo, o senhor Alexandre Paz Santos e o José Ricardo. Este escritório, no nosso entendimento até então, salvo o melhor juízo, é o núcleo nervoso dessa corrupção dentro do CARF, né? E agora vem novamente o nome da ex-ministra. Eu consultaria, então, os nossos colegas, senadores e senadoras, não retirar, conforme o senador Pimentel colocou, mas aprovar
aprovar o nome da senhora Erenice para ela vir aqui e nos prestar informações. Então, eu também vou na mesma linha do senador Randolph. Nós, então, faríamos esse acordo, então, né, e deixaríamos, então, Senhor presidente, Vossa Excelência não nos procurou para fazer qualquer acordo quando apresentou o requerimento do presidente Lula. Portanto, não tem acordo, já aprovamos a votação em globo e vamos a voto. Perfeito. Então, vamos a voto. Me permita, presidente, tentar insistir em uma mediação, então. Converter o da senhora Erenice em convite. Não tem acordo, eu já subscrevi como convocação. Vamos colocar, então, em votação. Requerimento número 156 de 2015. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 2º da Lei 1579 de 52 e do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito o senhor Gilberto Carvalho, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência Social. Segundo requerimento, de número 157 de 2015, requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei 1579 de 52, do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito o senhor Luiz Cláudio Lula da Silva, empresário e sócio da LFT Marketing Esportivo. Terceiro requerimento, de número 158 de 2015. Requeiro, nos termos do artigo 158, parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 2º da Lei 1579 de 52 e do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocada para prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito a senhora Erenice Alves Guerra, advogada e ex-ministra, chefe da Casa Civil. O quarto e o último requerimento, de número 159 de 2015. Requeiro, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 2º da Lei 1579 de 52 e do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado para prestar depoimento perante esta comissão parlamentar de inquérito o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República. Os referidos requerimentos são de minha autoria e agora, então, subscrito pelo nobre senador José Pimentel. Colocamos, então, em votação, conforme já foi decidido pelo plenário, votação em globo. Os senadores e senadoras que concordam com a convocação permaneçam como se encontram. Rejeitado os referidos requerimentos, com o voto contrário. Não, presidente, meu voto não conta porque a titular do bloco está presente, que é a senadora Vanessa Graziotin. Vossa Excelência é suplente. Eu sou suplente. Tá, então não há voto contrário. O senador Randolph não pode votar porque ele está na rede. Mas tem direito à palavra. Estou na suplência. Quer fazer algum comentário, senador Randolph? Não, presidente. Como decidiu, está decidido. Perfeito. Presidente, eu quero, feito a votação, senhor presidente, eu quero primeiro tecer alguns comentários. Dizer que, como relatora, eu tenho a convicta e absoluta opinião de que a votação foi extremamente acertada, porque nós não podemos, regimentalmente, fugir ao eixo central determinado para a apuração dessa CPI. E eu, como já disse anteriormente, tenho aqui um trabalho extremamente vasto que mostra que essa medida provisória 471, que foi o foco da matéria divulgada na última quinta-feira pelo jornal Estado de São Paulo, não tem absolutamente nada a ver com as investigações em curso por essa CPI.
Essa medida provisória 471, que foi aprovada sem nenhuma emenda pelo Parlamento Brasileiro, tanto na Câmara como pelo Senado, é uma medida provisória que teve como objetivo tão somente prorrogar por 5 anos os incentivos fiscais para o setor automobilístico no âmbito da SUDAM e da SUDENE, e que a única coisa que fez, além da legislação que já existia, foi estabelecer uma obrigatoriedade de 10% do investimento desses benefícios fiscais em desenvolvimento científico e tecnológico. Então, acho que está correto. E eu faço questão de falar isso como relatora, senhor presidente, para lamentar o fato de que, logo no dia seguinte à publicação dessa matéria, ter saído uma observação no jornal tendo insinuado de que a relatoria da comissão, assim como a presidência, estaria tentando blindar personagens de possíveis investigações. Esse não é o meu objetivo, não tenho procuração para falar em nome de Vossa Excelência, mas me sinto muito à vontade em falar que nunca essa foi a conduta de nossa CPI. E se por acaso, na sessão passada, quando ouvimos pessoas aqui convocadas, nós chegamos a comentar o fato de que não faríamos perguntas, foi porque nós próprios, de forma aberta, de forma coletiva, de forma transparente, decidimos que quando os convocados estivessem aqui baseado de liminar, não teria mais por que ficarmos fazendo muitos questionamentos. Mas, diante dos fatos acontecidos, quero dizer, e apesar da imprensa não ter relatado, eu como relatora não ter feito esse registro, eu como relatora fui a primeira a fazer inúmeras perguntas ao depoente que, como todos nós sabemos, não resolveu de absolutamente nada, porque nenhuma delas foi respondida, nem as minhas perguntas, nem as perguntas que Vossa Excelência fez. Então, apenas deixar claro para dizer que nós aqui, nessa CPI, não temos o objetivo de proteger quem quer que seja. Agora, deixo claro também que ninguém vai desviar o foco da CPI. O nosso trabalho é difícil e ele tem um alvo. E qual é o alvo? Grandes empresas que se utilizam de uma quadrilha que tomou conta do CARF para receber proteção e impedi-las de forma ilegal de recolher ao fisco brasileiro aquilo que devem ao fisco brasileiro. Mas dizer que as investigações continuam e eu acredito que nós estamos no bom caminho, apesar de não contar com a colaboração de quem quer que seja, senhor presidente. Era isso, muito obrigado. Obrigado, relatora. Vanessa, antes de passar a palavra ao senador Donizete, quando a nossa relatora, Vanessa, apresentou o seu plano de trabalho, senador Humberto Costa, nós deixamos muito claro que os trabalhos dessa CPI seria apartidária, porque a gente vê dentro dessas CPIs, eu tenho pouca experiência, só participei de uma, aonde vira um debate político enorme. E a gente vem conduzindo os trabalhos dessa casa, dessa comissão, com muitas dificuldades, mas sempre pautado pelo o que aconteceu dentro do CARF ao longo desses 6 anos, que foi julgado mais de 1,3 trilhão, e que esse dinheiro deveria estar hoje no erário público e no lugar certo. Eu só queria fazer uma colocação, senadora, a respeito desses requerimentos, ou seja, dessa possível negociata dessa MP e trazer à luz dessa CPI. Há várias jurisprudências que diz que pode sim, né, ser analisado. Então, nós não estamos fazendo aqui a coisa assim a bel prazer. Eu só queria fazer essa colocação, sempre com o máximo respeito que eu tenho a Vossa Excelência, e nós vamos continuar os nossos trabalhos firme. A semana seguinte, inclusive na quinta-feira, nós já podemos então deixar marcada a reunião para a cariação do senhor Hugo e também da senhora Gegliani. Um era o motorista, senador Humberto Costa, que buscava o dinheiro aos bancos e entregava para a administradora desse escritório, que era a senhora Gegliani, que fazia a devida distribuição. Então, na quinta-feira, eu passo a palavra ao senador Donizete para as suas considerações. Penso que nós vivemos tempos diferentes, estranhos,
Porque essa medida provisória foi editada em 1999, depois ela foi uma prorrogação da medida provisória. Essa medida provisória foi feita para, inclusive, levar a Ford para a Bahia, né? Ela foi reeditada para beneficiar uma série de empresas, né? Aí aparece um cidadão que, de repente, quis ganhar alguma coisa, pode ter dito isso, ou quis incriminar alguém indevidamente, pode ter dito isso. Mas eu não acredito que nem a Presidência da República, nem o Senado Federal, nem a Câmara votou a medida provisória movida por esses interesses. Mas está meio usual, né? Antes podia, agora não pode. Antes podia fazer o que foi feito nas administrações anteriores em relação ao Tribunal de Contas. Ontem as contas da presidenta foram rejeitadas indevidamente, porque tudo que pediu resposta teve, tudo que foi feito vinha sendo feito há anos por todos os outros presidentes, mas agora não pode. E muda a regra, não é no meio do jogo, não é depois que o jogo acabou. Então, essa questão da medida provisória é mais um desses fatos, né, que foi feita em governos anteriores, por interesse do país, foi feita novamente para prorrogar, aí quer incriminar o homem mais sério que deu a maior contribuição na história desse país nesse último período, que é o presidente Lula, só porque quer tirá-lo do próximo jogo. Então eu fico pensando, senador Pimentel, que é um momento de reflexão, mas, acima de tudo, de indignar com as injustiças que estão sendo praticadas e partir para o combate. Com a palavra, a senadora Simone Tebet. Senhor presidente, apenas para justificar o meu posicionamento. Nós não podemos esquecer, claro, que estamos numa casa política. O parlamento tem essa principal atribuição. Mas nós estamos aqui numa comissão parlamentar de inquérito, que é um dos poucos instrumentos que temos fiscalizatórios e investigativos. Portanto, aqui nessa CPI, nós temos atribuições extras, entre elas, né, a capacidade de quebra de sigilo, seja bancário, seja fiscal, requisição de documentos e convocação de autoridade. E por isso mesmo, por termos aqui uma função muito parecida à função judicial, né, de investigativa e conclusiva em relação à vida, inclusive, das pessoas, nós temos que sempre ter em mente que aqui nós não podemos ter coloração partidária. E se estivesse eu em qualquer partido político, teria tomado a mesma posição com quem quer que seja, independente de estarmos falando do melhor ou do pior presidente da República que já teve na história deste país. Porque nós estamos aqui para fazer um trabalho sério e, principalmente, uma das grandes responsabilidades nossas é atuar com imparcialidade e isenção. E, diante dessa imparcialidade, dessa isenção, eu, analisando rapidamente a matéria veiculada no jornal, e mesmo o foco principal dessa CPI, eu não vejo nenhum linhame de conexão do objeto formal dessa CPI, e isso é importante. Os indícios de irregularidade que foram apontados nesta matéria em relação à SMP, se houver e vão ser investigados, podem gerar aí outras CPIs ou outros procedimentos dessa casa, não este. Eu não consigo visualizar realmente nenhum nexo de causalidade, de conexão entre o fato divulgado e o objeto dessa CPI. Já tive a oportunidade de manifestar a respeito em relação à preocupação que tenho em relação a essa comissão. Eu sinto a angústia da nossa relatora, os pesos que caem sobre os seus ombros. Já disse para ela que me somo no sentido de poder ajudá-la, dentro do possível, a carregar, né, essa responsabilidade que não é pequena, porque nós estamos diante de uma CPI, como já disse anteriormente, corre em paralelo a um processo investigativo na Polícia Federal. E isso que, a princípio, em que está tendo diligência, hoje saiu, Operação Zelotes, já houve uma determinação de busca e apreensão em 8 estabelecimentos ou casas aqui, 6 em Brasília e 1 no Rio de Janeiro. 6 em Brasília e 1 no Rio de Janeiro.
5 em Brasília e 2 no Rio de Janeiro. Isso dificulta ao invés de facilitar. Nós, muitas vezes, nos vemos boicotados, as informações chegam tardias, nós não temos os elementos necessários para fazer um bom trabalho. Daí porque, faltando apenas um pouco mais de um mês para terminarmos os trabalhos, nós prorrogamos, mas vai terminar em novembro, nós temos que correr contra o tempo para dar uma satisfação à sociedade, trazer mais um elemento novo, que é mera expectativa de indício de alguma possível irregularidade para esta comissão, eu vejo extremamente nociva. O que nós não podemos é fazer com que essa CPI acabe em pizza, trazendo elementos novos, sendo que nós não estamos conseguindo sequer apurar aqueles já existentes. Senadora Simone, eu já disse logo no início da sessão, os pressupostos que nos levou a redigir estes requerimentos. Agradeço a vossa colocação, as suas considerações, sempre muito contundentes, sempre muito sábias, não é? Também disse que o Supremo Tribunal Federal, em diversos acórdãos, né, já jurisprudência onde coloca que a CPI tem poderes, não é? Mas o poderes mesmo quem tem é o plenário, não é? Passo a palavra, então, ao senador José Pimentel. Senhor presidente, senhora relatora, eu quero começar registrando. Poder liberar? Eu quero começar registrando de que as tarefas que eu assumo, eu procuro estar sempre presente. Nesta CPI, parece-me que eu tenho uma ausência, porque coincidiu a votação da medida provisória 680, e era uma matéria muito polêmica, no mesmo horário, no mesmo dia, em plenários diferentes. Por isso aqui, naquela reunião, eu estive ausente. E quero começar registrando de que eu já participei de muitas CPIs, até porque sou um dos mais idosos aqui da casa, estou com 62 anos de idade, 21 anos de parlamento, e tanto na Câmara Federal como no Senado Federal, eu tenho regularmente participado de comissões parlamentares de inquérito. E ao longo desse período, nós tivemos um grande embate dentro da Câmara e do Senado sobre o alcance de cada CPI, as suas preocupações, até porque esse instrumento ele foi fortemente fortalecido pela Constituição de 88, mas os marcos legais infraconstitucionais são anterior à Constituição de 88 e tínhamos muitas dúvidas. E nesse período, o Supremo Tribunal Federal tem ajudado muito na definição dos marcos, dos limites e dos alcances de cada CPI. O nosso ministro Aires de Brito, no HC 86.431, ele diz de que fatos conexos podem ser acrescidos à CPI, desde que tenha um requerimento assinado por 1/3 da casa ou das casas aonde tramitam a CPI. Portanto, essa matéria, na nossa leitura, não tem nenhuma conexão, tanto é que nós estamos tentando trazer para cá o presidente da República, que teve o cuidado de acolher um pedido de vários governadores para que pudesse estender um benefício fiscal concedido em 1999 e que isso era importante para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Teve o cuidado também de que o Parlamento indicasse pela oposição os relatores dessa medida 471, os relatores do DEM, até porque em homenagem ao Estado da Bahia, porque ali nessa decisão de 99, tinha como finalidade tirar a FO do Rio Grande do Sul e trazer para a Bahia. Disputas legítimas de territórios e de investimentos. Errado estariam os baianos se não brigassem para levar uma empresa com aquela estrutura, com aquela infraestrutura que traz o impacto na economia do Estado onde ela está instalada. Portanto, essa medida 471, ela se limitou
a prorrogar os benefícios que já tinha sido aprovados em 1999 no governo do senhor Fernando Henrique Cardoso. Nós não ampliamos nessa medida provisória nenhum centavo nos incentivos. Ao mesmo tempo, ela foi analisada à luz do dia, tendo como relatores na Câmara um deputado do DEM, antigamente PFL, e no Senado um senador do DEM, na época PFL. Portanto, qualquer cidadão que analisa minimamente essas questões tem clareza de que, se tivesse outras intenções, não seriam esses relatores. E foi aprovado por unanimidade na Câmara e no Senado. Portanto, não paira qualquer dúvida, qualquer preocupação. É natural, e sem nenhuma emenda, é natural de que pessoas procuram criar fatos, procuram vender facilidades. Isso está cheio. E nós tivemos sempre um cuidado muito forte de nunca trazer um presidente da República para processos de CPIs aqui no Congresso Nacional e nem tampouco de ex-presidentes. Todos nós sabemos e tivemos 8 deputados federais que renunciaram ao mandato em 1997, quando aprovamos a emenda constitucional da reeleição do senhor Fernando Henrique Cardoso, que foi dirigido para ele que estava no exercício do mandato e para os demais. Naquele processo ali, nós tivemos 8 deputados federais que renunciaram e diziam que receberam R$200 mil cada um para votar na reeleição. Nós nunca entramos com nenhuma CPI convocando o presidente da República para isso, nem durante e nem após. Lamentavelmente, Vossa Excelência se não procede. Desculpa dizer com a franqueza. Aqui, sem qualquer justificativa plausível, tenta trazer o senhor Luiz Inácio Lula da Silva para esta CPI. Eu sou uma daquelas pessoas, nosso presidente, que eu gosto de fazer justiça. Posso até errar, se o mundo de informações que eu tenho são insuficientes para me convencer. Mas quando teve aqui um líder de partido questionando a condução de Vossa Excelência, este senador da República, que tem embates políticos com Vossa Excelência, fez questão de registrar a minha posição. Hoje, eu não faria mais isso, senador Ataídes, porque o senhor está cometendo uma injustiça ao convocar um ex-presidente da República com o único objetivo de macular sua imagem. Muito obrigado. Senador José Pimentel, Vossa Excelência sabe o respeito e admiração que eu tenho por Vossa Excelência e agradeço muito a pontualidade de Vossa Excelência nos trabalhos desta CPI, que não é fácil. Não é só nessa CPI, não. Em todas aquelas comissões que eu faço parte. Sou um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. Vossa Excelência é muito proativo e muito dinâmico, nós sabemos disso. E Vossa Excelência tem contribuído muito com a experiência e com a sabedoria que Vossa Excelência tem contribuído muito com os nossos trabalhos, com os meus trabalhos, com o trabalho da nossa relatora. Eu só gostaria de fazer uma colocação. O senhor fez um acordo do ex-presidente Brito Aires, não é? Aires Brito. Nós temos aqui diversos acórdãos. Eu vou ler só um, não é? Várias jurisprudências que deixa isso sem sombra de dúvida que a CPI tem autonomia para fazer um requerimento como nós fizemos para elucidar fatos correlatos. Eu chamo de fatos correlatos porque, segundo a Operação Zelotes, o senhor Alexandre Paz dos Santos teve uma reunião com o ex-ministro Gilberto Carvalho da Casa Civil. José Ricardo, que é o centro nervoso dessa corrupção, sócio do Alexandre Paz dos Santos, o APS, também esteve com Gilberto Carvalho, Erenice Guerra,
E a jurisprudência diz, eu vou ler só uma, são tantas, aqui eu acho que eu devo ter mais de 10, mas só uma muito rapidamente, né? A consulta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não deixa dúvida quanto à possibilidade e à legalidade de uma comissão parlamentar de inquérito estender seus atos investigatórios a fatos conexos aos que justificam sua criação. Alenca-se nesse sentido os seguintes precedentes, mas só um. O inquérito 2245, relatoria do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, julgamento no plenário da Corte em 28/8/2007. Acordam. Quinta preliminar. Ampliação do objetivo de investigação de comissão parlamentar de inquérito no curso dos trabalhos. Possibilidade. Precedentes. Não há ilegalidade no fato de a investigação da CPMI dos Correios, na época, ter sido ampliada em razão do surgimento de fatos novos, relacionados com os que constituíam o seu objeto inicial. Precedentes. MS 23639 do Distrito Federal, relator Celson de Mello, HC 71039 do Rio de Janeiro, relator ministro Paulo Brossard e tantos outros, mas nós não vamos estender muito aqui. E, por derradeiro, senador Pimentel, com toda a vênia, eu discordo de Vossa Excelência quando disse que eu cometi uma falha, um erro. Não. Eu acho que é dever, é atribuição de um senador da República, quer seja na presidência de uma comissão parlamentar de inquérito ou não, de fiscalizar a coisa pública. Uma vez que o Ministério Público Federal e a Polícia Federal disse que há uma conexão com essa medida provisória, que eu volto aqui a ratificar, que eu não sou contra esses incentivos, pelo contrário, eu sou a favor, desde que eles sejam feitos à luz do dia, né? E com dados, com publicidade, enfim. Eu também não quero aqui, neste momento, ler uma síntese da história dessa MPF, eu não quero ler, mas eu tenho aqui a síntese de toda essa história. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não me sinto em nenhum momento culpado por ter elaborado estes requerimentos e hoje colocado aqui em votação, e o Pleno é soberano, não é? Eu posso colocar que eu gostaria que esses fatos aqui na CPI fossem elucidados. Talvez não com a presença do ex-presidente Lula, mas dos demais, do Gilberto Carvalho, por exemplo, que ele nos explicasse, olha, não há relação nenhuma, isso aqui foi feito à luz do dia, não foi feito em gabinete. Eu gostaria, mas ratifico e reafirmo. O Pleno é soberano, foi julgado e eu também respeito as considerações de Vossa Excelência, a quem eu tenho muito respeito e muita admiração. E passo a palavra, me permite, senadora, claro, ao senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, veja, o senador Pimentel conhece as posições que tem assumido aqui no Congresso. Sabe que em episódios de intolerância nessa atual conjuntura, eu tenho apresentado minha solidariedade não só com o Partido dos Trabalhadores, mas com o presidente Lula. Assim eu fiz quando do triste incidente, do lamentável incidente contra a democracia, da bomba jogada contra o Instituto Lula. Assim eu fiz, e aí não tem a ver com o Partido dos Trabalhadores, mas tem a ver com o movimento social, com as demonstrações de intolerância contra o senhor, contra a liderança do MST, João Pedro Stedley. Assim eu fiz, repudiando essa semana no plenário, junto com a partindo do senador Lindenberg, e apresentando uma nota pública do nosso partido com os atos lamentáveis de intolerância ocorrido no velório do companheiro José Eduardo Dutra.
Eu também, da mesma forma que tenho essas convicções, que são inaceitáveis atos de intolerância e de linchamentos públicos, eu também considero indispensável o cumprimento das prerrogativas das instituições do Parlamento. Eu celebro essa instituição, a Comissão Parlamentar de Inquérito, como uma das mais importantes instituições que o Parlamento tem. Eu vou reiterar o que eu tenho dito várias vezes em várias comissões. Comissão Parlamentar de Inquérito, a instituição de comissões parlamentares de inquérito, existe por força da Constituição de 88, por obra de um regime democrático. Em regimes de exceção não tem a prerrogativa do Parlamento investigar, do Parlamento inquirir. Esta prerrogativa é da democracia, por isso que a Constituição deu esses poderes, o artigo 58, parágrafo 2º da Constituição. Entendendo e compreendendo isso, eu acho que o instrumento da CPI não pode ser banalizado. Ao mesmo tempo, o instrumento da CPI não pode ser desmoralizado. O que marca um Estado democrático de direito, o que marca uma democracia, o que marca o princípio do império da lei é que ninguém está acima dela. Em uma comissão de investigação, de inquérito, é por isso que quanto mais a definição de que CPI se sabe como começa, não se sabe como termina. Então, a CPI, e já está consagrado também isso na jurisprudência, é não só permitido, como é bem-vindo fatos novos, sejam eles quais forem. Com a devida permissão, eu acho, e aqui eu concordei, por isso eu propus uma intermediação, eu não vejo motivos para a convocação do ex-presidente Lula, mesmo do seu filho, não via motivos para a convocação deles e para a convocação também do Gilberto Carvalho. Entretanto, não tenho essa mesma convicção e acho que ela poderia dar contribuição a essa CPI em relação à senhora Erenice Guerra. Ao menos o convite, eu acho que era uma oportunidade que a CPI tinha que apreciar, porque eu quero, ao mesmo tempo que não é aceitável o lixamento público, não é aceitável também, na mesma medida, que investigações não avancem, que não ocorram investigações. Tem outras razões também que eu me permito aqui antecipar. Eu tenho conhecimento que entre os dados da CPI constam pelo menos 300 bilhões de reais que não foram prestados contas à Receita Federal, 300 bilhões de reais de autos em empresas que não foram prestados contas à Receita Federal. 300 bilhões. Isso é 6 vezes o ajuste fiscal, 8 vezes o ajuste fiscal proposto pelo ministro Levi. Ora, esse tema, por exemplo, eu acho que a CPI esse é um tema que essa CPI tem que se debruçar. Quais essas empresas? Por que essas empresas não quitaram? Quais os interesses que estavam envolvidos no CARF relacionados com essas empresas? Qual a responsabilidade da Receita Federal por não ter tido a execução desses autos? Isso, por exemplo, uma das várias informações que eu acho que a CPI tem uma contribuição enorme. Eu não sou titular da CPI. A vaga do nosso bloco pertence, com muita honra, à senadora Vanessa Graziotin. Eu não sou o titular da CPI. Mas como membro mesmo suplente, quero aqui contribuir para que a CPI cumpra o seu dever. Qualquer CPI que não cumprir o seu fundamento, o seu destino de investigação, acaba não atuando como comissão parlamentar de inquérito. Então, eu creio que nós acho que é necessário uma mediação aí, a mediação entre necessária, entre não passar da linha para cometer injustiças e linchamento público, que também estou de acordo, mas também não impedir que comissões parlamentares de inquérito deixem de cumprir o seu fundamental, sagrado e indispensável dever, que é o dever da investigação.
Obrigado, senador Randolph. Me causa, senador, uma certa surpresa essa vossa colocação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o seu filho Luiz Cláudio e o ex-ministro Gilberto Carvalho não ser convocado. Vossa Excelência fez essa colocação agora. E sim, a convocação tão somente da ex-ministra Erenice Guerra. Me causa surpresa, por quê? Nesta última sessão que nós tivemos na quinta-feira passada, Vossa Excelência colocou, inclusive, entre a sua fala, Vossa Excelência colocou que a CPI teria a obrigação, o dever de esclarecer esses fatos, inclusive usando uma frase de um magistrado da Suprema Corte dos Estados Unidos, onde diz que o melhor desinfetante é a luz. Por isso, protocolizei o requerimento em relação a Erenice. E aí, Vossa Excelência, senador Randolph, quero lhe afirmar que nós que estamos à frente dessa CPI, a ex-ministra Erenice Guerra, nesta referendada 471, MP 471, ela não é mencionada. O fato que nós redigimos esse requerimento é porque ela tinha um acesso enorme dentro desse escritório e junto do APS. Então, se nós estamos a buscar esta luz que Vossa Excelência colocou sobre esta medida provisória, as pessoas a quem nós teríamos que convocar para dar explicação seria, então, na época, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ex-ministra, então hoje, presidente da República, da Casa Civil na época, presidente Dilma Rousseff, e o senhor ex-ministro Gilberto Carvalho. Então, me causa surpresa, Vossa Excelência, colocar que nós não deveríamos ter convocado, redigido esses requerimentos, e sim, tão somente da Erenice. Parece que não deveria confere, me causar surpresa a mudança bipolar de comportamento de Vossa Excelência. Não, bipolar nunca, jamais. Vossa Excelência está nas notas taquigráficas. Vossa Excelência colocou que era dever da comissão e nós estamos fazendo, não atendendo ao pedido de Vossa Excelência. Não atendendo o pedido. Claro, as considerações de Vossa Excelência é de suma importância para os nossos trabalhos, não é? E gostaria até que Vossa Excelência estivesse um pouco mais aqui, mas eu sei que Vossa Excelência, inclusive, Senador vice-presidente. Eu sou suplente dessa comissão. Eu estive semana passada a partir de um fato claro, colocado aqui, acho que deveria ser investigado. Agora, Vossa Excelência passou de um tipo de posição na semana passada para o radicalmente oposto, sem um método de investigação. Me permita, presidente, me permita divergir de Vossa Excelência. Aqui, para se investigar, você tem que ouvir. Exatamente isso que nós fizemos. Então, eu só queria fazer essa colocação e passo a palavra, então, à senadora Vanessa. Senhor presidente, eu me sinto novamente no dever de voltar ao tema sobre a conexão ou não do fato, tema da matéria jornalística da semana passada, a essa CPI, ou seja, a medida provisória 471. Vossa Excelência leu aqui alguns julgamentos proferidos pela Corte e que eu tomei a liberdade de fazer uma leitura mais acautelada. E se a gente percebe, todos eles falam na conexão com o objeto inicial. Todos eles se remetem a isso. Diante disso, nós precisamos analisar o que, em primeiro lugar, e responder o que esta medida provisória tem a ver com o assunto ora investigado. Segunda pergunta, em que
esta medida provisória colaborou para que os desmandos no CARF pudessem acontecer ou para que as empresas fossem beneficiadas no sentido de pôr fim a uma discussão jurídica por elas estabelecidas no âmbito CARF, dentro de um contencioso. E as respostas todas são negativas, senador Randolph. Todas são negativas. A medida provisória, vamos repetir, 471, medida provisória editada em 2009 e aprovada por Câmara e Senado em 2010. O único objetivo da medida provisória foi prorrogar um benefício fiscal existente ao setor automobilístico no âmbito da Sudan, da Sudene e da Sudeco por mais 5 anos. E acrescentou um elemento novo, qual seja a obrigatoriedade de se investir 10% em desenvolvimento científico, tecnológico e inovação, que é o Inovar Alto, eu acho. Inovar Alto, que, aliás, está sendo tema de muitos questionamentos no mundo inteiro, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, por conta de que vários países consideram isso como uma ação de protecionismo e que desequilibra a concorrência do mercado internacional. Então, é disso que se trata a MP. Eu disse na quinta-feira passada que, possivelmente, eu não tinha conhecimento de várias questões colocadas na matéria, e, de fato, foi comprovado isso. O que a matéria publicou, alguns aspectos dela, nós temos documentos na CPI, outros nós não temos documentos na CPI. Então, vincular um fato ao outro, eu creio que nós temos que levar em consideração também a jurisprudência que diz que nós estaremos mudando o que não é impossível, é permitido, contanto que haja o que foi relatado aqui pelo senador Pimentel, que haja um aditamento com as assinaturas. Veja o que aconteceu agora recentemente, ano passado, uma decisão liminar da ministra Rosa Weber, que decidiu que a Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de apurar denúncias de irregularidade na Petrobras, seja instalada conforme o requerimento apresentado por senadores. Conforme, e não aquela ampla. Disse, inclusive, a ministra que aquilo feria direitos e interesses da minoria. Então, a lei tem que ser clara para defender todos os interesses. Todos. Da maioria e da minoria também. Então, é isso que me levou a votar da forma como votei. Em relação às nossas investigações, eu não quero entrar na polêmica, que eu tenho tranquilidade absoluta que a gente tem feito, senadores. Tudo o que é possível de se fazer, tudo. É difícil? É muito difícil. É muito difícil. Nós estamos trabalhando em conjunto com a Polícia Federal, o Ministério Público, mas o nosso diálogo não tem sido um diálogo estreito. É bom que se diga isso aqui. Eu não sei até hoje se nós dispomos na CPI de absolutamente tudo. E o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não parecer que a gente puxa muito a corda para um lado e faz de conta que não vê o outro. Olha o jornal Folha de São Paulo de ontem. O jornal Folha de São Paulo de ontem, senhores senadores, na página Poder A5, divulga uma matéria tão grande quanto a da última quinta-feira, que diz: ministro do TCU se torna alvo de investigação de fraudes fiscais. Esse caso, sim, totalmente vinculado a esse tema. Totalmente. E aí fala de quem? Ministro Nardes. Está aqui, a matéria enorme. A gente não vê nenhuma polêmica aqui em relação a isso. Eu, como relatora, tenho me reservado no direito até de não apresentar muitos requerimentos, sobretudo de convocação, para não ser interpretada de que estou tentando tendenciar ou dirigir as investigações dessa CPI. Agora, eu me estranho que a presteza de alguns seja para algumas questões e para outras não. Isso é que deva ser objeto de estranhamento, porque a matéria divulgada no jornal de ontem, ela trata de casos, por exemplo, que envolve a RBS. A RBS, que é um caso que nós estamos trabalhando e investigando aqui, que envolve uma empresa, exatamente uma empresa de um sobrinho. E aqui eu não estou dizendo nada que não esteja publicado, apesar de ser sigiloso. Agora, de onde sai e por onde, eu também não sei. Eu também não sei. Né? E fala aqui também na matéria de um contrato, de uma atuação de uma empresa que era da propriedade do ministro do Tribunal de Contas, dele e de seu sobrinho, neste caso.
da RBS, mas não ouvimos absolutamente nada aqui. Eu, como relatora, digo o seguinte, diante do que aconteceu ontem, por ser o ministro relator das contas de 2014, eu me abstive de tomar qualquer iniciativa, como não tomei em frente à matéria da semana passada, porque acho que tenho uma grande responsabilidade, como todos têm, mas sobretudo eu, como relatora, de aprofundar mais antes de tomar qualquer iniciativa, não é? Porque poderia eu aqui ser interpretada como, a minha ação ser interpretada como ação política. Já pensou? Apresentar um requerimento, senador? Eu, relatora da CPI, está perseguindo, está intimidando, porque o governo, a Advocacia Geral da União entrou com um requerimento pedindo a suspeição, pronto, virou um fato político. Imagina eu, relatora de uma CPI, eu era a capa do jornal. Está vendo? A tentativa de intimidação e tudo mais. Então, eu acho que a gente nós temos que trabalhar como nós estamos trabalhando até agora. Com serenidade, com maturidade. O tema é um tema complexo, é um tema difícil e é um tema, senhores e senhoras, que envolve uma quantia de recursos enormemente superior à envolvida, por exemplo, na Lava Jato. Muito maior. Muito maior. Não sei se todos perceberam que, além do problema da atuação dentro da legalidade, e aí a própria OCDE deverá divulgar, ou já divulgou, um grande plano para evitar a evasão fiscal, além de todos esses mecanismos aparentemente legais, que não são legais, como, por exemplo, determinar regras mais rígidas, uniformes no mundo sobre preço de transferência, o que vem a ser isso? Quando uma multinacional, a sua filial compra da sua matriz um determinado produto, registra que pagou 1 milhão a tonelada. Mas, na realidade, foi 100 mil a tonelada. Só que manda para fora 1 milhão, senador Pimentel. Aí, os 100 mil paga a tonelada e os outros 900 mil ficam lá nas contas dos paraísos fiscais. A questão do lucro também, registrado nos países onde as filiais são. Então, além dessas questões que são complexas, pela sua natureza, tem um problema maior, que é o problema do crime que acontece. O que nós investigamos é isso, é o crime. São pendências, são denúncias, são autuações feitas a empresas por não recolherem todos os tributos que deveriam recolher, que depois são judicializados. Primeiro no âmbito administrativo e depois no âmbito judicial. E o que a gente viu? O que se revelou? O que investiga a Operação Zelotes? Que é uma máfia, e a gente hoje tem uma convicção muito forte em relação a isso. Chegar ao ponto aqui de, semana passada, um depoimento de uma senhora, filha de um comandante de todo esse esquema e do CAF, dizer que é conselheira, que não tem nada a ver com o seu pai. Como não tem nada a ver as secretárias, não tem nada a ver os contínuos, que se transformam em conselheiros do CAF. Não é verdade? Então, são quadrilhas que se instalam lá e que contribuem com essas empresas. Então, eu espero, senador, que nesse período que nós temos pela frente ainda, eu repito, nós, ao mesmo tempo que estamos investigando, estamos trabalhando no relatório, estamos trabalhando na parte da legislação. Não sei se foi publicado no Diário Oficial do Senado, no Diário Oficial do Senado, a indicação dos nomes. Então, veja, nós aprovamos aqui um requerimento e entregamos ao presidente da Casa para que formasse uma comissão de alto nível para trabalhar, analisando não só os projetos que tramitam, como importantíssimo projeto de Vossa Excelência, que é a PEC, importantíssima, uma atualização da Lei de Execução Fiscal e tantas outras, e outras que têm que ser analisadas. Sugerimos essa comissão. E depois de muito diálogo, entendeu-se e chegamos à conclusão de que, ao invés de criar uma nova comissão, a comissão que já foi instituída para tratar da desburocratização seria ampliada com nomes por nós sugeridos, ampliadas, e que no âmbito dessa comissão, que já está em funcionamento, seria formada uma subcomissão para tratar especificamente disso. Então, o nome do doutor Heleno, como outros nomes, acho que são 3 nomes, já foram indicados pelo presidente. Solicitei uma reunião, liguei para o ministro Mauro Campbell, que é o ministro do STJ, que coordena essa comissão, para que a gente possa ter um encontro
não formal no âmbito da CPI, mas um encontro de todos os membros, com os membros da comissão de alto nível, para que a gente possa levar as nossas angústias, levar aquilo que a gente acha que seja possível ser feito. Então, apenas, senador, dizer que considero normal esse conjunto de polêmicas instalado, porque, afinal de contas, por mais que a gente diz aqui, nós somos isento, o parlamento é a política, é a exata expressão da política, e esses embates eles são plenamente aceitáveis. O que não pode ser aceitável é quando eles passam do limite de que o político fique acima das leis, de que direitos sejam cerceados e tudo mais. Então, isso nós não podemos aceitar de jeito nenhum, senhor presidente. Muito obrigado, peço desculpa aí por ter me estendido. Obrigado, senadora Vanessa. Eu não quero aqui usar uma figura de linguagem pleonasmo, mas o inquérito da Polícia Federal, que nós temos conhecimento, esta história da 471 liga-se com o senhor Alexandre Paz dos Santos e o escritório Marcones e Maltoni. Esses dois, o link dessas duas personalidades é que nos levou a redigir os referidos requerimentos. Pois bem, coloco em votação as atas da 18ª e da 19ª reunião. Os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado. Ali o